Regressão de vidas passadas. Isso não é psicanálise. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, é uma grande satisfação ter você aqui conosco. Se inscreva, porque esse canal é para pessoas que querem se aprofundar no conhecimento da psique humana. Eu sou Silvio Mariano, psicanalista com mais de 20 anos de experiência, já formei e ainda supervisiono diversos profissionais, e hoje eu quero falar sobre um assunto que gera muita polêmica e muita confusão: a psicanálise e a regressão de vidas passadas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Além de psicanalista, eu também trabalho com a hipnose. Eu sei que muitos repudiam totalmente a hipnose, mas na minha prática eu entendo que muitas pessoas precisam acessar traumas profundos e esses traumas não aparecem, como não apareceram em muitos casos que eu atendi durante anos através da terapia, fazendo a associação livre. Só se manifestaram depois de uma terapêutica usando a ferramenta da hipnose. E muitos de vocês que estão assistindo o vídeo podem estar dizendo: ué, mas Freud abandonou a hipnose. Sim, Freud abandonou a hipnose. Por quê? Freud usava a hipnose para sugestionar e levar a pessoa, através da sugestão, a se livrar do trauma. Não é assim que a hipnose é utilizada na atualidade. A premissa do Freud, do amor à verdade, é a mesma premissa que tem sido usada na atualidade por alguns hipnoanalistas que fazem uma sessão de análise durante um processo hipnótico. Então não é a mesma hipnose que Freud utilizava na época dele. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é a respeito de algo que eu vivenciei. Certa vez eu fui ao banco para poder abrir uma conta e a gerente estava conversando comigo, pedindo as minhas informações para fazer o cadastro. E ao perguntar sobre a minha formação, eu disse que era psicanalista. E ela então perguntou: você também faz regressão? Eu imaginei que ela estava perguntando a respeito da regressão hipnótica para acessar traumas profundos que podem ter iniciado no ventre, a partir ali dos meses finais da gestação, e passando pela infância também. A hipnose serve para acessar esses traumas. Pensando nisso, eu respondi: sim, eu também faço regressão. E ela me disse: que legal, porque a minha sogra foi num psicanalista que faz regressão e ele disse para ela que o neto dela, na vida passada, era filho dela. Eu falei: não, eu não faço esse tipo de regressão. Mas eu perguntei para ela: mas me fale mais a respeito desse assunto. E ela então me relatou o seguinte: a sogra, casada, tinha uma filha adolescente. Essa filha adolescente engravidou. E o relacionamento da sogra com o marido, que já não estava muito bom, acabou piorando. Eles ficaram muito mais distantes e o marido disse para ela, a respeito da gravidez da filha, ele disse: a culpa é sua. E ele se distanciou ainda mais da mulher. Num momento como esse, inconscientemente, o que pode acontecer? Pode acontecer de a agressividade que já estava ali entre o casal, as dificuldades entre eles, os conflitos no relacionamento entre eles, ou seja, toda essa agressividade que estava presente ali, e agora é potencializada por uma gravidez. Gravidez essa que o marido culpa a mulher. Então, do ponto de vista do princípio do prazer, o que pode acontecer? Essa avó sentir uma carga de agressividade contra o bebê que está no ventre da sua filha. Mas, ao mesmo tempo, como é que uma avó pode sentir raiva do neto? Então, um olhar psicodinâmico para essa dinâmica que aquele suposto psicanalista, vou dizer melhor,
aquele charlatão que disse que aquela senhora, na verdade, tinha sido mãe daquela criança, ou seja, daquele menino, numa vida passada, isso é charlatanismo, não tem outra palavra para usar. Na verdade, não entendia nada de psicanálise, porque se ele tivesse um olhar psicodinâmico, ele compreenderia que o que na verdade pode ter acontecido é algo chamado formação reativa. O id, que é caótico, o id, que não é regido pelo princípio da realidade, o id que não sente empatia, o id que é regido pelo princípio do prazer, ao se deparar com aquela dinâmica, pode ter vindo um impulso agressivo direcionado ao bebê, mas conscientemente aquela avó tinha afeto pelo neto. Só que esse afeto exagerado, que foi o que levou aquela avó a buscar terapia, a querer entender por que ela estava tão apegada ao neto, na verdade, esse movimento de um apego excessivo ao neto pode ter sido fomentado pela formação reativa. Então, o que acontece? Quando a pessoa não tem conhecimento profundo da psicanálise, ela vai tentar trazer conceitos de outras áreas para poder anexar e dar uma resposta, que não é também a função do terapeuta. O analista é sujeito suposto do saber. Ele não se coloca narcisicamente como alguém que sabe. Se você foi a um profissional e ele disse para você, isso é assim, e você discordou e ele insistiu e falou que você está resistindo, isso não é psicanálise. Essa pessoa foi alguém que se colocou não na posição de sujeito suposto do saber. Foi alguém que se colocou numa posição narcísica. Alguém que é detentor do saber. Alguém que tem a ilusão de um saber absoluto. Isso é narcisismo. Então, se você realmente quer saber se um profissional está conduzindo uma terapia como alguém que de fato está restrito àquilo que Freud diz, se essa pessoa conduz você, se essa pessoa diz que sabe sobre você algo que você não sabe, isso é narcisismo, não é psicanálise. E sobre o aspecto da regressão de vidas passadas, como aquele profissional tentou colocar para aquela senhora, isso não faz o menor sentido. Não tem nenhuma evidência científica de vidas passadas. O que aconteceu, que pode ter acontecido naquela situação, foi uma formação reativa. A raiva do neto, por conta do problema no casal, se transforma nesse amor sobrenatural. Se você quer mais conteúdos como esse, siga o meu canal. Sou Silvio Mariano, psicanalista, e vai ser uma grande satisfação ter você comigo nessa jornada de profundo conhecimento.